Não é para vender, não é para nada, mas vamos fazer com um rigor absoluto. Vamos fazer bem feito. Exatamente. Começando agora, mais um E-Show. É empreendedorismo, é inovação, é você à frente do seu negócio. Hoje vamos ver o 4º episódio dessa super série com José Bento dos Santos. E ele vai continuar a contar essa sua trajetória de sucesso no mundo dos negócios. Vamos ver o José? Então, vamos com a gente. Nós comprámos a quinta sem nenhuma intenção. E, quando chegámos, a quinta tinha 3 hectares de vinha. A quinta já tinha sido toda vinha. Mas na altura tinha 2 ou 3 hectares de vinha em que o caseiro que estava na altura, e que era um homem que fazia vinho todos os anos, fazia vinho. E, enfim, pela graça, tinham ficado lá umas garrafas. E, como disse, a quinta tinha uma capacidade de ser utilizada para além da questão do convívio da família. E, nessa altura, a nossa empresa tinha uns professores de Israel, da Universidade de Jerusalém, a estudar no mundo locais que pudessem permitir fazer frutas temporãs, ou seja, frutas que nascessem, que tivessem cultivadas antes da época, fossem estufas, fossem por condições climatéricas, porque o interesse dessas empresas era ter melão antes dos outros, para se vender, ou cerejas antes dos outros, quer dizer, antes da época. E uma das coisas, isto foi para aí no 3º ou 4º ano, já a termos a quinta, perguntaram-me se era possível vir uma equipa de Jerusalém, de engenheiros agrónomos, estudar a quinta para isso. E a ideia era fazer uva de comer, mais cedo. Eles vieram, fizeram perfurações para estudar o solo até profundidades grandes, ficaram com uma fotografia de tudo o que era o terreno. Era um terreno que vinha do Jurássico, argilo-calcário, com a composição toda, e tinha todas as características boas para fazer vinho e não para fazer uva de mesa. Olha que engraçado. E, portanto, ao mesmo tempo eu tinha tido uma experiência que era uma experiência extraordinária. O caseiro que fazia vinho, eu entusiasmei-me e disse, olha, nós tínhamos 3 vinhas para o ano, esta vinha que era uma vinha só de uma casta, não me lembro, talvez Torigo, enfim, nós vamos fazer um vinho só com esta casta para ver o que é um barrilito e tal. E vamos fazer num barril de carvalho, o que era normal. Passado, eu viajava muito, não tinha tempo para acompanhar e tal, passado quando já o vinho estava feito, o caseiro tinha jeito, fazia aquele vinho, um vinho carrascão, naturalmente e tal. E eu chego e vi um barril muito escuro e dizem, mas isto é carvalho? Não, o barril é de castanho, de madeira de castanheiro. Então, mas eu tinha dito para ser de carvalho. Isso não presta. Ele tinha escolhido por mim. E diz, então, mas, bem, eu não mando nada aqui, não, pelos vistos. E depois, então, mas foi só da vinha que estava ali e tal, que a gente não. Não. Nós, quando fazemos vinho, temos que pôr uma casta branca para dar açúcar, outra para dar álcool, outra para dar cor, outra não. E aquilo era uma misturada qualquer e eu fiquei sem saber se tínhamos algum potencial ou não tinha. E percebi, bom, isto por aqui não vamos lá. Tínhamos o estudo dos homens e, entretanto, veio cá um especialista, um grande especialista australiano, que fez vários estudos e foi-nos visitar e percebeu-se que nós tínhamos até a questão, a nossa freguesia é a freguesia da Ventosa. Porquê? Porque é um vale por onde sopra vento durante de manhã à noite. As senhoras gostam muito porque põem a roupa e passado uma hora está seca, quando penduram a roupa para secar. Isso era o Mistral das Côtes de Jorro, que desempenham. Eu
gostava muito, conhecia muito bem as Côtes du Rhône, mas por que não fazer aqui Syrah? Interessante porque esse técnico que você falou que veio pesquisar é australiano, né? Onde a Syrah desenvolveu muito, né, na Austrália, né? E ele percebeu essa oportunidade lá na região, é isso? Exatamente. E vinha de encontro àquilo que eu gostava. E fazia sentido, porque nós tínhamos as condições parecidas, mas precisávamos de uma vinha, videiras que tivessem essas características. E, portanto, importámos as videiras, mas completámos os estudos, as análises, decidimos que talvez eu fizesse uma pequena agulha, Flávio, porque falamos já de quem um dia pensar em fazer uma vinha, aquilo que eu acho que é importante. Eu, nesta altura, não tinha nenhuma ideia de ser viticultor, investir em vinho como viticultor, como produtor. Porque eu não tinha tempo para isso, eu estava fora desta coisa toda, eu viajava, eu tinha responsabilidades enormes com as empresas e, portanto, a ideia foi fazer 2 hectares e meio precisamente de vinha para fazer um vinho. Mas vamos fazer 2 hectares e meio. Não é para vender, não é para nada, mas vamos fazer com um rigor absoluto, como se fizesses 20 ou 30. Vamos fazer bem feito. Exatamente. E, portanto, a vinha foi tudo foi estudado ao pormenor. Na primeira vindima nós tínhamos a cuba, foi de tal maneira que a cuba estava numa antiga adega e quando foi cheia cedeu e caiu. E caiu contra a parede e aguentou-se, porque se cai para o outro lado, olha, não estávamos aqui a falar hoje. Destino. Era importante, uma das coisas que na altura me disseram foi que durante 5 anos, quando se planta uma vinha, não se pode colher para fazer vinho. E porquê? A explicação que me deram convenceu-me à primeira. É porque a fruta, as uvas, são os filhos da videira. E se a videira, logo pequenina, acabada de plantar, começa a trabalhar para dar filhos, ela fica pequenina, magrinha, não consegue apenas nos meses de inverno recuperar para no outro ano tornar a dar os seus frutos. De modo que durante 5 anos nós protegemos a videira e cortamos os cachos pequeninos, deitamos-los fora e, portanto, a videira tem um período muito grande a trabalhar para ela própria. E os caules dessa videira, ao fim desses 5 anos, são já muito mais grossos do que se nós tivéssemos feito colheita. Ora bem, isto custa dinheiro. Só uma curiosidade, você corta o fruto ainda pequenininho, bem jovem. Tenho de deixar crescer. Deixa-se crescer o fruto, mas corta-se para aí em junho ou assim, ou talvez mais. A vindima que nós fazemos selecionar faz em julho. Em outubro, outono. Está mais para a frente. Mas esses meus amigos americanos, com quem eu também fui falar, há uma coisa curiosa. Nos Estados Unidos, como bem sabe, há pessoas que só vendem uva, portanto têm vinhas para vender uva, e há pessoas que fazem vinho que só têm adega. Portanto, a uva é uma commodity. E quem faz uma vinha precisa de ser financiado. Não há nenhum banco nos Estados Unidos que financie uma vinha sem primeiro dizer pelo menos 3 anos não pode ser vindimado. Porque senão o risco é grande da videira ser fraca, dar problemas, ter doenças, tudo isso. Estes após, eu não era nenhum especialista, sabia lá produzir vinho, mas fui tentar buscar e fazer o mínimo de erros possível e o maior rigor que me era possível estudar. E de facto, foi fazendo isso que nós tivemos a primeira colheita e nessa primeira colheita tivemos 7.000 garrafas de vinho, vieram todos aqueles grandes nomes, porque eu continuava a cozinhar. A cozinha que eu fiz na Quinta de Montedouro é uma cozinha que tomara muitos restaurantes. É uma cozinha de topo. Foi uma cópia da cozinha do Ducasse da Argenteuil. Convidei para vir lá almoçar. Vieram no autocarro o Dirk, o Vito Olazabal, o Vanzeler. Mas enfim, eu convidei. Éramos para aí uns 12 que vieram do Porto. Os topos dos nomes, que eram todos amigos meus. E por surpresa deles, eu tinha um vinho para eles provar. O Álvaro Vanzeler, nunca me esqueço, nas notas que tomou, a primeira palavra que escreveu foi sangue e pôs 3 pontos de exclamação. Porque o vinho tinha umas características que os impressionou muito. E engarrafámos essas 7.000 garrafas e qual não é o nosso espanto quando é considerado o melhor vinho português de casta estrangeira, enfim, pelo crítico mais adorado em Portugal e mais reconhecido, o João Paulo Martins. E isso permitiu, dentro desta perspectiva, dizer, espera aí, há aqui de facto um potencial. Então vamos experimentar este potencial, mas não foi, era isto que eu queria voltar, não chegar, vamos fazer vinho, não sei quantos hectares. Não, nós pensámos em fazer vinho para nós, mas com todo o rigor. Deu resultado.
Então vamos fazer 10 hectares de vinho. E depois de fazer 10, vamos fazer 20. E depois de fazer 20, agora estamos a fazer 30, que só para o ano é que começa a funcionar. E fizemos isto tudo com a intenção de, a cada passo, fazer com que as coisas corressem bem. Encontrar pessoas dentro deste espírito. Ter equipas que de fato fossem equipas. Ser coach. Ser treinador destas equipas, como o Francisco com graça diz que eu sou o coach e ele é o capitão. Não, ele hoje é tudo. Porque quando se é ou se é ou não se é. Portanto, ele tem a responsabilidade total e a glória. Agora, quem é o produtor do ano não, é a Quinta do Monte do Douro, mas a glória é dele, não é minha. Ah, mas foi bem formado, hein? Foi bem formado. O Francisco tá dando um show lá, hein? Tá dando um show, realmente. E os vinhos estão sensacionais, sensacionais. Eu tomei, inclusive, esse 2011. Que espetáculo de vinho. Que maravilha, não é mesmo? Na próxima semana tem mais. Você vai ver o 5º e último episódio dessa super série com José Bento dos Santos. Vai ter grande sacada, vai ter grande cagada e dicas para você que quer empreender. Você vai estar aqui com a gente? Claro que vai. Vejo você aqui na próxima terça. E vamos à frase da semana, e a de hoje é de Bill Gates. E quem mandou foi Carlos Eduardo Pena Marinho, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Vamos à frase. A chave do sucesso nos negócios é perceber para onde o mundo se dirige e chegar ali primeiro. Bill Gates. Valeu, grande Carlos. E você aí, manda sua frase também. Nós vamos encerrar o próximo programa com ela. O endereço está aqui embaixo, ou então aproveita, tá aí no YouTube, comenta, critica. O programa é seu. Importantíssimo, se inscreva no canal. É só um clique aqui no botãozinho vermelho aqui embaixo que vai dar uma grande força pra gente. Foi muito bom ter você aqui com a gente no E-Show, o nosso canal do empreendedorismo e inovação. Até a próxima terça aí. Forte abraço!